noite, meus amigos da TV Cultura. Estamos chegando com mais um programa semanal. O nosso encontro, o programa em pauta, toda terça-feira, às 7 da noite, aqui pela TV Cultura. Nosso entrevistado de hoje, especialista em aparelho digestivo, é um dos mais conceituados cirurgiões do nosso país, é barbarense, de tradicional família da nossa cidade. Estou falando do Dr. Sérgio Borges. Boa noite, é um prazer tê-lo no nosso programa, doutor. Boa noite, o prazer é todo meu. Doutor, como que foi a infância do senhor? A minha infância foi aqui em Santa Bárbara, ali perto da rua 13 de Maio, onde era a casa do meu avô, e que tinha uma granja, então a gente tinha muita liberdade. E depois, então, quando nós mudamos para cá, aí então tinha a ruinha ali perto do antigo Quefrango, que era do meu pai, e que a gente brincava, jogava bola, então foram bons tempos. Os mais antigos, né, o Quefrango, que foi uma das atrações da cidade, né? Falar de Quefrango, os mais antigos se lembram muito bem, né, daquele estabelecimento que a família Borges comandou durante muitos anos, né? Isso, que meu pai, minha mãe e a gente de final de semana, quando não estava estudando, tinha que estar ajudando. E foi muito bom. Como que surgiu a medicina na sua vida, Sérgio? A medicina sempre, desde que eu me conheço por gente, quando falava assim, o que você vai ser quando crescer, uns falavam que ia ser salsicha, né, frigoréder, e eu falava que eu ia ser médico. Então, desde que eu me conheço, eu sempre soube que eu queria fazer medicina. Eu acho que isso Deus me deu esse discernimento de poder já saber desde o começo que eu queria, eu nunca tive dúvida disso. Estudou em qual faculdade? Eu fiz a faculdade de Pouso Alegre, sul de Minas, e depois eu acabei fazendo a residência, a especialização, pós-graduação, tudo na USP em São Paulo. Por que o tratamento do aparelho digestivo? Por que essa opção, essa especialidade no aparelho digestivo? Porque isso aí já também foi uma paixão minha já desde da faculdade, que eu gostava de cirurgia, gostava da cirurgia do aparelho digestivo, e ela é bastante abrangente, porque você vai tratar da boca ao ânus, né? E quando eu estava em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, então eu sabendo que aqui em Santa Bárbara, na nossa região, era carente também da endoscopia, aí eu acabei então fazendo uma residência e especialização também em endoscopia lá, com o professor Arthur Parada, e fiz a residência com o professor Pinotti, finado professor Pinotti, que faleceu há pouco tempo. O senhor se formou em que ano, doutor? Em 85. 1985. Aí veio já trabalhar para Santa Bárbara ou trabalhou em outra cidade? Não, aí eu já vim direto, mas eu vim para Santa Bárbara em 90, começo de 91. Então, depois que acabou a faculdade, eu fiquei mais 5 anos, quase 6, só fazendo especialização. E lá em São Paulo, o professor Pinotti tinha me convidado para ficar lá no Hospital da Mandaki, que era um hospital vinculado ao Hospital das Clínicas, como preceptor. Mas aí eu tinha falado, olha, professor, aqui eu vou ser sempre um membro aí de uma equipe, e em Santa Bárbara eu vou ser o Dr. Sérgio Borges, eu vou poder ajudar mais. E aí era a minha vontade e foi o que eu fiz. E na família tem mais pessoas ligadas à medicina, né? Sim, meu irmão também é médico, é clínico, o Dr. Eduardo, e é endoscopista também. E tenho o meu irmão mais novo, que é o Dr. Marcelo, que faz a parte de ortodontia, e ele trabalha também junto comigo lá na clínica, lá ele tem consultório, ele e a esposa. E esses dois seguiram o seu caminho, depois que notaram que estava tudo ok, eles resolveram ou não já tinham essa opção antes? Não, eu acho assim que o Eduardo, acho que acabou também vindo, mas ele já tinha uma certa pretensão. Mas no fim ele acabou indo, também fez lá em Pouso Alegre e assim, era mais fácil, porque você já desbravou um começo, é mais fácil depois. E o Marcelo quis seguir a profissão do meu pai, né? Que apesar dele ter o quefrango, a gente brincava que ele era dentista das galinhas, né? Porque não tinha dente.
Bem, Borges, se formou, você veio para cá, montou um consultório aqui. É isso? Isso. E fala um pouquinho do consultório, onde está instalado hoje, como que é o seu trabalho, os pacientes. Nós sabemos que tem paciente de todo lado da região, né? Tem muita gente que vem de fora. A verdade é assim, que desde quando eu fui para ver um lugar, eu já tinha me simpatizado aí com o Centro Comercial Pinguim. E, no entanto, que eu aluguei lá um conjunto de salas antes de abrir o Centro Comercial Pinguim, antes de inaugurar. Porque eu achei que era um lugar central, ele tem um estacionamento muito bom, tem segurança, para você poder chegar na clínica tem elevadores, então tinha toda uma infraestrutura e que já desde o começo eu simpatizei bastante. Aí montei o primeiro consultório, que era com menos salas, e aí ao longo dos anos, então a gente foi, à medida que precisava, nós fomos adquirindo outras salas e foi incorporando, até chegar hoje, que a gente tem uma estrutura hoje bastante satisfatória. Eu acho que agora tem uns 4 meses, 5 meses, a gente acabou uma outra grande reforma, onde assim as instalações, a parte do próprio paciente para poder se sentir bem, o conforto para o paciente, a gente procurou investir bastante nisso, né? E fora isso, aí vem a parte de tecnologia, que eu sempre fui um aficionado por tecnologia, por imagem, e falam que às vezes eu sou chato demais, mas as coisas para mim tem que estar muito boas, tudo certinho, uma imagem boa, definição boa, senão eu não consigo trabalhar. Então, com isso te obriga a estar sempre investindo em coisas melhores e aperfeiçoando. E o atendimento é diário lá ou tem datas, tem dias específicos? O atendimento é diário. O problema é assim, tem dias que eu atendo, eu opero, porque eu opero, então minha vida tem que ser assim. No entanto que isso tem me obrigado agora a trabalhar, já faz alguns anos que eu trabalho no sábado por conta disso, porque eu tenho que, são os exames todos de endoscopia, que você faz tanto a parte de diagnóstico, a endoscopia do estômago, as endoscopias do intestino, que é a colonoscopia, e que tem ganhado muita expressão agora ultimamente, e depois a gente pode estar falando por que isso depois, e as cirurgias, que eu faço tanto a cirurgia do aparelho digestivo, como eu faço cirurgia bariátrica, a gente coloca o balão intragástrico, enfim, tudo que está ligado a essa parte do aparelho digestivo a gente faz. Então eu atendo, tenho que operar, e tem os dias que eu praticamente dedico a só fazer os procedimentos, exames, tudo que faz na clínica, tudo. É isso que eu ia abordar. Os exames principais o senhor realiza na própria clínica do senhor, não precisa ir se deslocar para outro local. 99% dos exames são feitos na clínica, até porque a clínica agora, a sala de endoscopia lá que a gente utiliza é igual a uma sala de centro cirúrgico. Você tem todos os equipamentos, todos os recursos. Mas lógico que você tem que ter as limitações de você estar dentro de uma clínica, você não está dentro do hospital. Então, os procedimentos que eles são factíveis, e como eu falei, 99%, a gente executa na clínica, que você tem toda uma estrutura, todo um aparato para poder estar fazendo isso. E uma pequena porcentagem é que a gente faz no Hospital Santa Bárbara, né? E lá no hospital também a gente é responsável pelo serviço lá de endoscopia, e aí você atende todas as urgências, enfim, que pode tanto de hemorragia, sangramento, corpo estranho, e que aí a gente faz no centro cirúrgico lá do hospital, é onde também tem um equipamento lá. As principais doenças do aparelho digestivo, quais são? A verdade é assim, que hoje as principais patologias do aparelho digestivo, elas estão relacionadas tanto com o aparelho digestivo alto, que é esôfago, estômago, duodeno, e as patologias do intestino grosso, tá?
e que aí vai desde a constipação, que é uma queixa muito comum, até os quadros de intestino irritável, que a gente chama, que são indivíduos que às vezes soltam o intestino, tem cólica, e tem aqueles que têm as dores de estômago, eles têm azia, tem queimação, que é o refluxo. A verdade é que todos têm que ser dado uma atenção especial e cabe aí então o especialista ele saber direcionar o que é, quando o paciente chega, o que é emocional e o que é orgânico, o que tem que ser tratado. Então daí vai a importância de saber se separar o que a vida dele corrida está ocasionando e o que realmente ele tem de orgânico e que precisa ser tratado, que é patológico, né? Dentro disso entra hoje a bactéria do estômago, que chama Helicobacter pylori, que é uma bactéria que você ingere pela água, pelos alimentos. E grande parte da população tem essa bactéria e ele é assintomático, ele não tem sintoma nenhum. Agora, quando associam outros fatores de agressão, essa aí pode começar a se manifestar. Então, hoje é importante você não tratar ninguém sem saber o que tem. É importante você ter que ter um diagnóstico, saber aquilo que ele realmente tem, e aí eu vou falar para você, olha, fica tranquilo, você tem isso, o teu problema é esse ou aquele. Mas jamais a gente chegar e falar, ó, eu acho que é isso ou aquilo, sem examinar. Porque aí a gente pode ter surpresas, e surpresas depois desagradáveis, né? Tem aumentado muito os casos de câncer no aparelho digestivo, né, doutor? Nos últimos anos se aumentou muito. É porque o brasileiro está comendo mal, cada vez pior. Eu acho que existem alguns, quando a gente fala em câncer, e aí a gente poderia estar falando mais, quando você fala de estômago, né, ou do esôfago, a gente sabe que existem alguns fatores que predispõem a isso. Por exemplo, o indivíduo quer não querer falar mais, o tabagista, aquele indivíduo que fuma, o indivíduo que bebe mais cronicamente, às vezes ele não bebe muito, mas ele bebe aquela dosinha lá todo dia, ele fuma seu cigarrinho. Esses indivíduos, eles têm uma chance maior de ter os cânceres, tanto da parte da laringe como do esôfago, tá? E os indivíduos que alimentam mais lá com alimentos que têm defumados, que têm muito corante, então também são agressões crônicas que podem aumentar a chance do risco do câncer gástrico. Mas hoje o que a gente leva mais em conta é a parte da hereditariedade. Então a gente sabe que o câncer ele é hereditário. Então você herda. Hoje é difícil herdar dinheiro, mas você herda as coisas ruins, né? Então, nos pacientes que os familiares tiveram já algum câncer, o pai, a mãe, irmãos, quer dizer, esses indivíduos eles têm que ser vigiados, eles têm que ser controlados de uma forma mais minuciosa do que um outro que não tenha câncer na família. Então, hoje tem valorizado muito isso, né? E vale a pena você investir nesses pacientes, porque quando você pega, porque o câncer ele só vai dar sintomas quando ele está extremamente avançado. Eu falo assim, que se você examina, o indivíduo vem lá por uma dorzinha de estômago, por uma queixa lá de estufamento. Eu já tive paciente que a única queixa dele era halitose, era mau hálito. E que a esposa veio e falou, doutor, o senhor trata de mau hálito? Né? Eu falei, ó, trato, normalmente está relacionado ao estômago. E ela trouxe o esposo para consultar, um moço de 40 anos, e ele chegou lá e ele falou, olha, eu não sinto nada. A única coisa eu vim porque minha esposa quis. E eu falei, olha, então, mas seria bom você fazer uma endoscopia? Ele falou, não, fazer endoscopia, eu não sinto nada. E aí eu fiz, depois de convencê-lo a fazer, eu fiz o exame e, para nossa surpresa, ele tinha um câncer extremamente avançado. Já tomando todo o estômago e ele não sentia absolutamente nada. No entanto que eu operei esse paciente e depois... Mas é comum isso, doutor? Não é comum. Não é uma coisa que você pega todo dia. Mas a verdade é que todos os pacientes que têm câncer, eles quase não têm sintomas. Então, porque o câncer também não é tão frequente, mas a verdade é que todos os pacientes que você vai diagnosticar o câncer, eles só vão ter sintomas quando eles estão avançados.
Quando é uma lesão inicial, que ela é curativa, presta atenção, ela não dá sintoma nenhum. Não dá sintoma nenhum. Então, daí a importância de que quando o paciente chega no especialista, é a oportunidade dele fazer um exame para você surpreender uma lesão inicial. Aí você vai falar, ó, você deu sorte, Deus te abençoou e você conseguiu, então, tratar isso no começo. Ok, vamos para o primeiro intervalo, já já a gente vai voltar. Tem muita coisa boa para a gente conversar com o Dr. Borges aqui no nosso programa Em Pauta.